Nesse vídeo, iremos abordar a biografia e os princípios da geografia e geopolítica de Paul Vidal de Lablache. Paul Vidal de Lablache nasceu em 22 de janeiro de 1845, em Pézenas, França. Filho de Janine Marie de Jacquet e Antoine Joseph, ao qual também era professor, forneceu a seu filho educação de base sólida, onde, em sua juventude, ingressa no Instituto Farvard, no Liceu de Charlemagne, em Paris, e, posteriormente, em sua formação para professor, frequentou a École Normale Supérieure. Ganhando destaque por seu desempenho, principalmente nas disciplinas de História e Geografia, onde recebe em 1863 o diploma de formação em História. E em 1866 em Geografia. Após passar no exame para professor, Lablache deixa a França para ingressar na Escola Française de Atenas, onde estudou arqueologia grega. Em 1870, ele retorna à França, onde casa-se com Laurie Marie Elisabeth Mondot. Com quem tivera 5 filhos. Lablache recebeu seu doutorado em 1872, com dissertação em História Antiga. Em 1891, fundou a revista e teve participação ativa no periódico anual Análise de Geografia. Em 1899, assume o cargo de professor na Sorbonne, edifício histórico no Quartier Latin de Paris, que abriga desde 1200 a principal universidade de Paris e a segunda universidade mais antiga da história, onde lecionou e prosseguiu com a publicação de seus livros e artigos, até o seu falecimento no ano de 1918, aos 73 anos, na cidade de Tamares-sur-Mer. Vários foram os fatores que contribuíram no processo de formação da Escola Francesa da Geografia. A Escola Francesa surge desse contexto histórico, onde, após a derrota na Guerra Franco-Germânica, a sociedade burguesa na França vê a necessidade de se criar uma corrente de pensamento para opor diretamente ao pensamento geógrafo da escola alemã. A figura de Paul Vidal de Lablache surge em contrapartida ao pensamento determinista germânico, defendendo que o homem é quem define a natureza, e não o contrário, como também critica o posicionamento político da geografia enquanto ciência. O caráter revolucionário culminou em 1789 com a Revolução Francesa, onde houve uma mudança do poder. Nesse contexto, vemos a queda dos grandes senhores feudais, onde em seu lugar, na escala de poder, é ocupado pela burguesia. Diante deste cenário, temos a ascensão do capitalismo na França, onde então é estabelecida uma tradição liberal no país, com o levante de Napoleão Bonaparte, levando assim o fim à instabilidade política e militar no país. Em 1870,
O Império Napoleônico, então governado por Napoleão III, possuía grande domínio com sua colônia na Ásia e África. Nesse período, fica claro seu objetivo de se tornar uma única potência na Europa. Porém, no mesmo período, temos o Reino da Prússia em sua campanha para unificar todos os estados da língua alemã. Para ocupar as regiões de Alsácia e Lorena, regiões vitais devido à reserva de carvão e ferro, Otto von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia, aproveitando-se de um momento de mudança do reinado na Espanha, realiza um movimento em que levou Napoleão III a mover suas tropas para a fronteira franco-germânica. Movimento este que no final leva a sua derrocada e, em consequência, o mesmo é deposto pela burguesia e parte do proletariado, surgindo assim a República na França, com o objetivo único de impedir a invasão do exército germânico à capital do país. Entretanto, apesar dos esforços em proteger a capital na região de Metz, boa parte do agrupamento da Guarda Nacional Francesa rende-se. Assim, em 1870, tem-se o fim à Guerra Franco-Prussiana, com a derrota da República Francesa para o Reino da Prússia. Em 1871, é assinado a Carta do Armistício, o Tratado de Frankfurt, que, entre outras concessões, como o pagamento do gasto da frente prussiana, com a permanência do exército germânico em solo francês até o cumprimento do mesmo, a França perde as regiões de Alsácia e Lorena. Essa guerra teve resultados desastrosos para a França, acirrando as contradições internas na sociedade e na política francesas. Algumas pessoas chegaram a defender a ideia de que a derrota teria sido uma consequência do fato do ensino francês ser inferior ao alemão. Uma frase de Thiers, primeiro-ministro da França, bem o demonstra. Diz ele: a guerra foi ganha pelos instrutores alemães. Por essas afirmações, a França perdeu a guerra, por causa da superioridade da instrução e ciências germânicas. Um dos principais pensadores que fora de fora fundamental para a formação teórica de Vidal de la Blache foi o geógrafo alemão Friedrich Ratzel, o qual, apesar de defender um pensamento assim intitulado como determinista e oposto àquele atribuído a Vidal, o mesmo destaca a sua importância para com a geografia política e seus princípios. A geopolítica atual é consolidada mais pelo viés ratzeliano, pois, consoante ao determinismo, na medida que, quanto mais o espaço se desenvolve, ele tem a obrigação de se expandir geograficamente e conseguir conquistar mais espaços vitais, e que o homem é um escravo do espaço. Percebemos que Lablache, em contraposição a Ratzel, adota uma posição crítica em se politizar a geografia, onde então tem-se a defesa de uma ciência geográfica neutra. O pensamento de Paul Vidal de la Blache, por mais que ele nunca tenha se intitulado um pensador possibilista, outros geógrafos assim o fizeram.
pois ele foi muito de acordo e precursor do pensamento possibilista. O possibilismo, no qual é uma corrente de pensamento geográfico em oposição ao determinismo, que pode ser esclarecido através do pensamento de Paul-Vidal de Lablache. Segundo Lablache, o ser humano transforma o meio no qual ele vive, a partir da maneira que existem várias possibilidades para as ações humanas, haja vista que a natureza é vista como possibilidades para as ações do homem. Portanto, quando se fala dos métodos, a proposta de Lablache não rompe com os estabelecimentos de Ratzel, mas sim foi, na verdade, a continuidade das mesmas. É indubitável que Vidal de Lablache gerou uma linha de pensamento geográfico que influencia a base ao método geográfico de muitos lugares do mundo. Uma de suas obras que quase foi deixada no anonimato por parte da escola francesa é A França de Leste, onde nota-se uma análise detalhada da geografia física e política desta região e seu respectivo estreitamento ou não, tanto ao que se trata a França como a Alemanha. Nessa obra, Vidal se afasta do modelo de geografia descritiva, do qual fora reconhecido, e adota uma postura de pensamento voltada para o geopolítico. Em sua obra, o autor, através da construção e explanação das características sociais, econômicas, políticas e naturais, busca trazer à luz sua clara defesa de que a região, tanto de Alsácia como de Lorena, fazem parte da França e não da Alemanha. Portanto, Vidal de Lablache ressalta criticamente que é inviável se realizar o bom estudo geográfico se a perspectiva do geógrafo for limitada a uma determinada parte do sistema. Percebe-se assim que a figura do homem ganha destaque onde tem-se um estudo do espaço ligado diretamente às ações do homem, onde o homem exerce sua influência sobre a paisagem e a paisagem sobre o mesmo.